Raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de junho de 2024, sexta-feira. E o que quer que eu tivesse para dizer, para refletir, para ponderar aqui com vocês, acabou de subir no telhado, porque eu estou tentando processar aqui uma informação um pouco complicada. Eu acabei de tentar compartilhar um post no Facebook e o post foi negado, porque eu desrespeitei as regras da comunidade. Eu desrespeitei como assim? Então vamos dar um pouco mais de contexto, porque é uma coisa um pouco kafkiana. Eu não sei se você chegou a ler o Processo do Kafka. O Processo do Kafka é um livro absolutamente maravilhoso e perturbador, em que alguém é preso e não sabe por quê, preso, julgado, condenado, etc. Então, em nenhum momento ele entende muito por que ele estava sendo preso, não é? Não estou sendo preso, mas a ironia aqui é que eu estava justamente compartilhando um post que eu fiz num outro canal meu do Twitter. Eu tenho meu canal no Twitter, René de Paula, estou lá, é facinho de achar, como sempre. Mas eu tenho um canal que eu criei há alguns anos chamado Big Data Vênia, um trocadilho de Data Vênia com Big Data, se bem que ninguém mais fala em Big Data, ou tanto faz. Mas é um canal que eu criei há bastante tempo para falar sobre inteligência artificial, Big Data, essas coisas todas. E o que eu postei ali nesse canal foi o seguinte: o problema não é quando vamos ter uma inteligência artificial mais inteligente do que nós e incontrolável. O problema é o que fazer enquanto temos inteligências artificiais burras nas mãos de gente incontrolável e menos inteligente do que deveriam ser. Ok, depois eu dou o contexto dessa história, mas eu fui compartilhar isso no Facebook e fui bloqueado e não sei por quê, né? Que mundo é esse em que você tem um robô dizendo o que pode, o que não pode, você não é capaz de entender? É lógico, recorri, olha, veja bem, não tem nada de ofensivo aí. Não tenho a menor ideia, né? Então, veja, a ironia é ser justamente tolhido, é ter a minha liberdade cerceada, é ter suspeitas que pairando sobre a minha integridade, honestidade e intenções, por um robô absolutamente inescrutável, né? Numa plataforma que notoriamente não tem o nosso interesse, né, humano como prioridade. Então, é curioso porque, aliás, eu estou com inveja aqui, porque tem um dos podcasts que eu de vez em quando eu cito aqui no Radinho, é um podcast da Rádio França, cujo título é QED. QED, para quem não, de repente, alguém aqui deve ter tido calafrios, lembrou do vestibular, alguma coisa dela, mas quem escapou da área de exatas, QED, sei lá, o professor vai tentar explicar por que de repente a hipotenusa do cateto, seja lá o que for, então ele vai demonstrar aquele teorema. Então ele começa, demonstra, faz um monte de conta, etc, e no final, bum, ele demonstrou. E aí, normalmente, um professor, sobretudo se ele for menos pedante, ele vai colocar C.Q.D, como queríamos demonstrar. CQD é como você conclui a demonstração de alguma coisa que você, né, queria explicar alguma coisa, como queríamos demonstrar. Se o cara for um pouquinho mais pedante, ele vai colocar Q.E.D, quod eram demonstratum, que é exatamente a mesma coisa, mas em latim, que demonstra que você, né, usa um salto plataforma todo santo dia. Pois bem, esse programa, eu fico com inveja, acho que eu fico com inveja primeiro de um país que tem uma rádio pública, que tem um programa diário de ciência, e ciência com bastante profundidade, isso já é admirável e invejável, e até o fato de que esse programa de ciência da Rádio França se chama QED, e ninguém precisa explicar, porque provavelmente as pessoas se lembram do que aprenderam na escola. O que realmente é bastante, mas ok, se for só uma digressão, eu sempre fico me perguntando por que em alguns lugares do mundo é mais fácil você falar de ciência do que em outros, o que certamente vai mudar, porque essa noite, quer dizer, madrugada para mim porque eu durmo muito cedo, né? Então para mim já era madrugada, né? Aconteceu o debate entre o Trump e o Biden, dois idosos, não é? E parece que o Biden apanhou, o que me aumenta, obviamente, o desespero, né,
da possibilidade que alguém completamente destrambelhado, né, a gente fica se perguntando que quando é que a inteligência artificial vai ser tão inteligente, tanto faz, um completo cretino consegue ser presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, ou do Brasil pela terceira vez, ou daqui do Brasil também, infelizmente, por uma vez só, porque o cara está impedido. Mil perdões, a garganta enroscou um pouco aqui, no meio do meu entusiasmo, né? Mas eu acho que eu estava falando aqui provavelmente de absolutos sociopatas sendo eleitos legitimamente por uma população que aparentemente, voluntariamente, não importa quanta informação você forneça, ela insiste em eleger grandíssimos filhos da puta. A esquerda ou a direita tanto faz. Aparentemente a filha da putice é a partidária. Pois bem, isso me assusta porque é um eco, o Trump para mim é um eco de 100 anos atrás, né? É um eco da eugenia, do nazismo, do fascismo, do totalitarismo, não é? E aí a gente fica achando que essas coisas já passaram, eu fico lembrando aqui da minha alegria com a eleição do Obama, com a reeleição do Obama, aquela mocinha lendo aquele poema lindo, Aretha Franklin cantando o hino nacional americano, né? Passou, infelizmente passou. E ontem eu estava ouvindo uma entrevista muito interessante do Lawrence Krauss. O Lawrence Krauss é um físico, ele estava entrevistando um outro físico. Na verdade, deixa eu até ver qual é o nome do cara, que eu acabei de me esquecer. Qual é o nome do maluco aqui? O nome do cara é... Com quem que ele está falando? Ah, já esqueci. Depois, na verdade, não é nem sobre o trabalho desse cara, o trabalho de... Ah, já sei. Michael Turner. Né? Não é nem tanto sobre física que eu vou falar. É que como esse podcast se chama Origens, né, o Lawrence Krauss normalmente insiste em perguntar, em trazer à tona detalhes sobre o início da história de um cientista, como que ele se tornou um cientista, que escolhas que ele fez, que ele não fez, qual era o berço dele, a família dele, né? Normalmente é uma série de acasos, as histórias são muito divertidas. Mas no caso do Michael Turner, o que veio à tona, e que meio passou batido, porque acho que eles conheciam a história muito bem, é algo que, uau, me deixou de queixo caído. Eu fui imediatamente conversar com o ChatGPT, que eu converso bastante com o ChatGPT. O que veio à tona é o seguinte: o Michael Turner, ele nasceu na Califórnia, etc e tal. Ele começou a carreira dele acadêmica começou a ficar cada vez mais promissora, e ele acaba, eu vou para Harvard, vou para Stanford, para onde que eu vou? Né? E aí ele menciona algo que eu não sabia. Há 100 anos, na verdade há menos de 100 anos, porque isso acabou na década de 50, 60. No século passado, universidades americanas tinham um limite para o número de judeus admitidos. Vou repetir, as universidades americanas até a década de 60, eu estou falando aqui de Harvard, estou falando aqui de Stanford, elas tinham cota para judeus. Então, se você quisesse, né, se candidatar a uma vaga nessas universidades, a fazer uma carreira acadêmica, etc., você tinha que mandar foto, né, e você poderia ser classificado como J1, 2, 3, 4 ou 5, conforme você fosse notoriamente judeu, né, ou como você fosse mais ou menos judeu, ou um judeu, sei lá, esse cara aí passa. Isso é assustador. Eu não tinha ideia disso, porque imagina, você ter antissemitismo explícito depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, né, num país que em princípio, né, levantou a bandeira da liberdade, da democracia e da igualdade para derrotar o fascismo italiano e alemão, como que pode? Mas aí a gente se lembra que, na verdade, o Hitler não era tão original assim, né? O Hitler aprendeu o fascismo com o Mussolini, ele imitou aquele estilo histriônico, aquelas paradas militares ridículas, aqueles uniformes de louco, ele aprendeu com os italianos, né? E a questão racial, que ele já era antissemita, mas as políticas raciais ele aprendeu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram o primeiro país a pegar a noção de eugenia, que é uma noção completamente tóxica, venenosa, mentirosa, inverídica, né, não científica, de que existem raças e de que existem raças superiores e inferiores e que o interesse de um Estado é fazer com que, sei lá, tratar o seu povo como gado, né, e aí você vai querer que o seu gado seja o melhor gado do mundo, então você vai fazer cruzamentos, você vai
tentar aprimorar a raça. Essa é uma noção que funciona talvez para pecuária, não para humanos, não é? Os Estados Unidos foram os primeiros a transformar isso em lei. Você tem não só aquelas leis segregacionistas contra os negros, né? Os negros não podem sentar no mesmo lugar, não pode entrar no restaurante, tem que sentar no fundo do ônibus, mas também leis que vão obrigar a esterilização de pessoas deficientes, né? De repente a internação de pessoas que são consideradas incapazes. Isso nasce nos Estados Unidos. Então, quando a gente vê o Trump com tanta chance de reeleição, né, sendo aplaudido, venerado por metade da população da América, né, a gente tem que lembrar o passado. Há 100 anos, esses caras estavam aplaudindo aí medidas racistas, medidas antissemitas. E a pergunta fica sendo, né, vamos lá, né, que quando a gente fica aí elucubrando, nossa, quando será que a inteligência artificial vai se tornar mais inteligente do que nós? Eu falei, nós quem, cara pálida? Porque os exemplos que eu estou vendo não são dos melhores, sobretudo quando ontem sai a notícia que a Câmara de São Paulo, né, numa primeira votação, aprovou uma lei, prepare-se, para multar em R$17 mil quem der comida para pobre na rua, ok? Vou repetir, vou de outra maneira, né? Caso você, sei lá, tá frio, né? Você quer fazer uma fila, quer fazer sopa e distribuir para as pessoas que estão em condição frágil, que estão morando na rua, morador de rua, né? E você vai lá contribuir, né, para o bem-estar dessas pessoas, distribuindo comida voluntariamente, você vai ser multado em R$17 mil. Por quê? Caso você, por alguma razão obscura, não sei qual, não vai entender por que alguém vai querer ajudar os pobres, né? Caso você queira fazer isso, você vai ter que pedir permissão para a prefeitura, vai ter toda uma burocracia, aprovações, você vai ter que usar um crachá, você vai ter que providenciar mesas com talheres e que você vai ter que limpar a bagunça toda depois. Desculpa, eu acho que o que mais me espanta é que muito provável, primeiro que o autor dessa ideia não é nem de jirico, é uma ideia demoníaca, uma ideia completamente perversa, é um tal, como é que ele chama? Acho que é Rubinho Nunes, é um bolsonarista, provavelmente evangélico, provavelmente cristão, e eu não sei, eu não sou um especialista em Bíblia, vocês sabem disso, mas se eu não me engano, existem ali várias ideias que envolvem a caridade, cuidar do mais fraco, envolvem, né, esse tipo de empatia, né, envolvem a solidariedade. Desculpa, que aula que esses caras faltaram? Né? Como é que alguém eleito democraticamente, né, consegue aprovar uma coisa dessas? Ele não pôs um revólver na cabeça, não foi um golpe de Estado. Aliás, uma curiosidade, né, teve uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia. A Bolívia, desde a sua independência, que foi em 1825, obrigado Wikipedia, ela teve 190 golpes de Estado. Certo? Certo. Então, acho que a produção, se você colocar lá qual é a produção, a principal produção da Bolívia, acho que é a produção de milicos, ou de golpes de Estado, ou então de gente completamente destrambelhada. Mas voltando. Então, veja, eu até agradeço, quando eu postei essa notícia no Facebook, um grande amigo falou, não, é a nossa chance de, na próxima eleição, eleger novos vereadores. Acontece que esses outros vereadores também foram eleitos e provavelmente serão reeleitos, ou então outros filhos da puta também vão ser eleitos, porque aparentemente uma boa parte da população paulistana acha que mendigo ou população de rua deveria simplesmente desaparecer, né? Por isso que todo mundo gosta de Miami, por isso que todo mundo gosta de condomínios fechados em Alphaville, porque você não vê pobre, né? Então, voltando aqui, eu só estou tentando digerir essa falsa questão da inteligência artificial e a inteligência humana, porque a questão aqui, bom, primeiro que a inteligência humana não está dando, né, boas demonstrações aqui. Segundo, que não é só uma questão de inteligência humana, é de agenda, ou então de algum vestígio de humanidade. Né? A questão deveria ser nem tanto a inteligência, eu já fiz isso, aliás vou dar o link para uma live que eu fiz no Roda e Avisa, que é um podcast mais antigo ainda, um podcast que eu comecei em 2003, 21 anos atrás, né? Em que eu pergunto justamente isso, a questão da inteligência artificial não é se ela vai ser inteligência, é se ela vai ser justa.
né, se ela vai ser humana, se ela vai ser mais humana do que nós. Porque mais desumana do que nós está fácil, né? A gente continua se superando cotidianamente no quesito desumanidade, né? E agora imagina a gente desumana com essas ferramentas na mão. E eu vou conectar isso com um vídeo da nossa querida Sabine Hossenfelder, que é uma divulgadora de ciências alemã, com um senso de humor surpreendente para uma alemã, ou para alemães em geral, não é? E que ela fez um vídeo sobre uma declaração de um dos pais da inteligência artificial, desse tipo de inteligência artificial, de redes neurais, deep learning, redes neurais, etc., que é um cara chamado Geoffrey Hinton. É um senhor, né? Esse senhor trabalhava no Google. Ele está tão preocupado com os rumos que a inteligência artificial está tomando que ele pediu demissão do Google para poder abrir o bico, para poder falar a respeito, porque o Google, assim como outras companhias, eles não dão liberdade para ninguém questionar o que está sendo feito, né? Não é a primeira vez que alguém em comitês de ética, isso aconteceu no Google, aconteceu na OpenAI, aconteceu no Facebook, né? Quando alguém vai falar em ética, esse é o primeiro passo para a porta de saída, né? Normalmente com uma tatuagem de um pé na bunda. Mas, pois bem, o Geoffrey Hinton deu uma entrevista em que ele se diz preocupadíssimo, porque o que vai acontecer é que vai sair fora de controle, porque essas inteligências artificiais vão superar, se é que já não estão superando, a nossa capacidade de entender o que está acontecendo. E eu vou conectar isso daqui, eu sei que deveria ser uma sexta-feira um pouco mais inspiradora, mas isso daqui não é um canal de autoajuda, né? Isso daqui não é um canal que a gente está, sei lá, acendendo incenso e fazendo meditação ou pilates, não. É uma reportagem da BBC e, de novo, eu invejo de novo uma emissora pública, nesse caso inglesa, em que tem um segmento da sua programação chamado AI Decoded, ou seja, inteligência artificial decodificada, ou seja, feita para leigos, né? Imagina, que interessante isso, né? Então a BBC tem isso, o programa é excelente, né? E o episódio que eu vou compartilhar com vocês, os links como sempre estão no radinhodepilha.com, no nosso canal no WhatsApp, no nosso canal no Telegram, na descrição desse episódio, não é? É um programa que me deixou, eu parei no meio, eu comecei a assistir antes de dormir, aí eu parei no meio e falei, eu não vou conseguir dormir, então eu vou assistir o resto amanhã. E então hoje eu assisti o resto e o programa é genial, porque eles colocam ali 3 especialistas, um especialista, uma generalista de inteligência artificial, um outro cara, sei lá quem que era, e um hacker, um desses hackers que eles chamam de chapéu branco, né? Um hacker do bem, um hacker cujo trabalho é alertar as empresas para eventuais vulnerabilidades no trabalho, nas plataformas que elas constroem. Ok? Ok. Mas um ponto que foi levantado ali e que eu nunca tinha parado para pensar, que é o seguinte, vamos imaginar, né, que algum hacker do bem, bonzinho, ele fala, olha gente, é o seguinte, o sistema operacional da Apple tem uma vulnerabilidade. Aí ele comunica isso para a Apple vai lá, abre o código, vê o que tem, né, o que pode ser melhorado, corrige o código, lança uma nova versão. Olha, o Chrome tem uma vulnerabilidade. O Google pode fazer isso, vai lá, abre, vê o código foi escrito por humanos, é inteligível, né? Altera o código, desculpa, foi mal, bota no ar de novo uma versão mais segura. O Windows está com uma ou várias fragilidades. Ok, Microsoft vai abrir o código fonte, certo? Certo. O que acontece com um ChatGPT da vida é que ele não é um programa. Ele não tem um código que você pode abrir. O que você tem ali é uma rede neural que você jogou milhões de toneladas de conteúdo e ela foi criando associações e ela foi aprendendo sozinha e ela foi se estruturando internamente sozinha sem que ninguém programasse. Ninguém programou o ChatGPT. Você constrói uma rede neural, mas como ele, sei lá, aprende, ninguém sabe direito, não é? Então, veja que interessante, caso alguém descubra uma vulnerabilidade no ChatGPT ou qualquer outro, Gemini, fala aí, o que você quiser, não é? Não é que alguém vai abrir o ChatGPT ou qualquer coisa dessa e corrigir o código, não tem código. Onde você mexe? Né? E aí, esse vídeo que a Sabine colocou ali do Geoffrey Hinton, pessimista, aí o cara que é o presidente da OpenAI falou, não, estamos colocando guardrails, estamos colocando aqui como se fosse, né, umas grades ali para não sair fora de controle.
E o hacker desse programa da BBC falou, isso é ridículo, guardrail. Eles colocaram hackers para tentar contornar esses guardrails, para tentar fazer com que a inteligência artificial fizesse o que ela não deveria fazer. Ou seja, como é que eles vão hackear? Como é que eles vão hackear um chat GPT? Quanto tempo demorou? Meia hora. Então, hackers conseguem hoje hackear esses robôs em meia hora. Né? Agora, imagina o que acontece se de repente hackers do mal, né, usando inteligência artificial, quiserem hackear a própria inteligência artificial para fazerem mais mal ainda. Quanto tempo demora? Né? Então, isso me deixou tão completamente desconcertado que eu parei e falei, não, senão eu não vou dormir. Né? Agora que eu já acordei, eu estou prejudicando o sono de vocês, espero que vocês ouçam esse episódio longe do horário, né, noturno, mas tem tantas questões aí. E o que me preocupa mais não é, de novo, não é tanto o chat GPT, não é tanto a OpenAI, não é tanto, sei lá, a Copilot da Microsoft, não é tanto, sei lá, o que o Zuckerberg está fazendo, que deve ser, obviamente, um completo desastre, como sempre. Não é? O problema é que isso sempre está nas mãos de pessoas que não necessariamente têm interesses alinhados com os seus. Né? Isso é o que mais me perturba, né? Porque a probabilidade de que isso seja usado em eleições para fraudar, para fazer deepfake e tal. E aí é muito interessante que nessa reportagem da BBC eles mostram o criador do Twitter, que ele deixou crescer uma barba, agora está parecendo um profeta bíblico, está parecendo sei lá o que, uma divindade babilônica, né? Aquela barba comprida esquisita. Ele resolveu se pronunciar e aí ele se pronunciou numa palestra dizendo o seguinte, ele é o criador do Twitter, certo? É o CEO de uma empresa de tecnologia que realmente mudou o mundo, certo? Certo. Ele é um gênio? Talvez do ponto de vista técnico, talvez nem tanto, mas o que acontece, ele é um desses caras que controlava uma dessas plataformas que controla basicamente a verdade no mundo. O tráfego de informações no mundo passou pelo Twitter durante muito tempo. E o que esse cara está falando, ele falou, olha, é uma questão de tempo, 5 anos, talvez 10, para que nós não sejamos mais capazes de distinguir o que é real do que é fake. Ele falou, olha, não vai dar, você vai ver imagens, tudo que você vai estar vendo no seu celular, no seu computador, vai ser forjado, você não vai ter condições de diferenciar. E aí, o que ele propõe como solução? E aí, nessas horas, você vê que, de novo, as pessoas que estão nesses cargos não são tão inteligentes assim, elas simplesmente deram certo, o que não é um sinal de inteligência, pode ser sorte, inclusive, né, que fala, olha, então, o que eu recomendo para vocês é que vocês acreditem na sua intuição, que vocês tentem experimentar as coisas diretamente, não é porque a sua experiência direta vai ser o único critério possível. Aí você fala, felizmente, a moça, a especialista que está participando no programa da BBC, ela fala, isso é ridículo, porque, por exemplo, como é que eu vou saber o que está acontecendo na China? Ela está em Londres, ela não sabe o que está na China, para saber ela não tem acesso direto. Para saber o que está acontecendo na China, ela tem que confiar em toda uma cadeia de produção de conhecimento que segue uma série de regras. Você tem correspondentes internacionais que estão lá, né, cujo trabalho vai ser avaliado pelos seus colegas, que vai ser colocado, existem princípios, existem regras para que chegue alguma coisa confiável na outra ponta. É assim que você tem, ou deveria ter, jornalismo até hoje, né? Não sei por quanto tempo. Agora, esperar colocar, aí vem a questão que eu acho que é a mais problemática, e isso vale para uma série de outras coisas, né, é colocar responsabilidade no coitado do usuário, no coitado do cidadão. É você que vai ter que descobrir o que é ou não, e vai ter que ser por conta própria. Eu vou ter que ir até a Ucrânia, então, que beleza. Né, eu vou ter que, sei lá, engolir veneno para ver se mata ou não. Né, isso é surreal, e isso é um subterfúgio que muitas dessas empresas estão usando, que é o seguinte: eu vou lavar as minhas mãos, eu não tenho o que fazer, agora o problema é seu. Né? A gente viu isso sendo usado de maneira sórdida pelas Coca-Colas da vida, Nestlés da vida, que vão dizer, olha, é só você fazer ginástica, né? É só você correr que nem um desesperado, né? Para você não engordar. E, aliás, vale a pena, então, dizer que é culpa dos brasileiros que eu vou passar a notícia para vocês, mas daqui a alguns anos, metade da população brasileira vai ser obesa.
Ah, a culpa é deles. Quem manda não contratar um personal trainer? Quem manda não contratar um coach? Né? Um desses caras que dão palestras sobre como se tornar um super-humano com um candidato à prefeitura de São Paulo, né? Embora ele seja um réu de narcotráfico. Não é? Quem manda você, né, não comer comida orgânica, natural e sem glúten que custa 5 vezes mais? Né? Então, olha, a gente está vendendo, mas a culpa é sua porque você comeu em excesso. Então, veja, nós estamos aí diante de uma epidemia de obesidade no Brasil, né? Também tem, obviamente, uma outra notícia aqui, que o álcool mata 2,6 milhões de pessoas por ano, no mundo, e a questão não, mas é só saber beber, né? Só a gente vende isso a rodo, a gente vende sem pedir nada, né? Nenhum tipo de restrição. O problema é seu, você que não tem caráter, você que não tem força de vontade, né? Você que não sei lá o que, não tem Deus no coração, não sei qual é o problema. Então veja, o que a indústria de tecnologia está fazendo, de novo, é lavando as mãos, dizendo que eles não têm nada a ver com isso e que vai caber a você desenvolver um senso crítico que é absolutamente patético, porque nós não somos mais capazes de avaliar se o que um chat GPT diz é verdade ou não. Não dá tempo, não dá, simplesmente não dá, você não tem acesso a tudo e você vai engolir o que quer que ele tenha falado. Isso não é só uma questão de informação, isso pode dizer respeito também ao que acabou de acontecer comigo. Eu posto uma informação anódina, inofensiva, no máximo talvez um pouco irônica, e sou condenado. Condenado por quê? Né, daqui a pouco você vai ter robôs aí implementados porcamente, porque são robôs incompletos, né? Eu tenho um link aqui para uma reportagem muito interessante que eles estão chamando de AI washing, né? Quando as empresas continuam sendo a mesma porcaria que elas sempre foram, mas elas vão dizer que agora é tudo com AI, né? Tem escova de dentes com AI, eu já vi de perto CEOs mandando todo mundo mentir para dizer que a empresa tinha AI, não tinha AI patavina nenhuma, né? Então vai ter esse AI em toda parte, mas não é AI. A gente viu a Amazon que dizia que as lojas dela presenciais, elas tinham uma inteligência artificial que você não precisava passar no caixa, não era inteligência artificial, eram pessoas muito mal pagas, né, do outro lado do mundo que estavam ali olhando e avaliando se você roubou ou não roubou, né? Não, roubou, não roubou daquela criatura fictícia, uma fictícia nada, né? Infelizmente está se tornando uma absoluta realidade. Bom, como que a gente pode encerrar essa sexta-feira com alguma coisa um pouquinho menos desesperadora? Eu acho que vale a pena resgatar aquele vídeo curtinho do Yuval Harari que eu comentei recentemente. Aliás, sexta-feira, o papel da sexta-feira é justamente esse, né? A gente processar, digerir, encontrar outras conexões entre aquilo que eu falei, obviamente, apressadamente, não é? Mas esse vídeo do Yuval Harari em que ele fala o seguinte, né? De uma geração para cada geração deixa para a geração seguinte uma mala. Olha, está aqui essa mala, você vai carregar essa mala e você vai passar essa mala para frente, né? Então tem malas que vêm sendo passadas de geração em geração, por exemplo, o antissemitismo, o racismo, né, a completa desconsideração pelos pobres, né, várias malas que de repente vêm de uma geração para outra. E o que o Yuval Harari fala é o seguinte, cara, abre a mala, veja o que vale a pena, o que já está vencido, o que já está caduco, o que já está podre, o que já está bichado, né, o que é tóxico, e joga fora. A gente, primeiro, não precisa aceitar essa mala fechada, né, a gente não deveria repassar uma mala cheia de conteúdo questionável. Cara, vamos abrir a mala. O que a gente está recebendo de herança? A gente está recebendo preconceitos, a gente está recebendo histórias que não param em pé, que onde já se viu, né, não faz sentido nenhum. Por que a gente... Dá para parar, dá para abrir essa mala, pensar bem, respirar fundo, falar, cara, eu posso viver bem sem essa ideia, né? O mundo não vai acabar, talvez o mundo se torne inclusive melhor, né, se a gente colocar ideias novas, é só não repassar, né? Veja, o que o Trump está fazendo, faça a América grande de novo, ele está tentando trazer, que América? A América do antissemitismo, a América do racismo explícito, que América é essa? Né? A América branca e loira como ele, né, com bons genes, né? O Bolsonaro está querendo também trazer, sei lá, o Lula também está querendo trazer o século XIX, eu não sei o que eles estão querendo trazer. Eu acho que se tem alguma coisa para a gente encerrar bem essa sexta-feira, aliás, hoje à tarde eu vou ter aquela conversa com a Liliane Ferrari, eu não vejo a hora de poder compartilhar isso com vocês,
não é? Naquele evento da 8D Hubify, No Time for Gurus, não é? O que cabe a gente aqui é, cara, tá cheio de guru aí te empurrando uma mala, cara, que não precisa carregar essa mala. O conteúdo está vencido, é xing-ling, é falso, né? Por favor, vamos tentar, né, aliviar um pouco o nosso fardo e carregar somente coisas que nos tornem mais leves, que nos tornem mais fecundos. A gente não tem que carregar cruz. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, super obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aos super raríssimos, 15 se eu não me engano, que contribuem financeiramente para o sucesso e para a sobrevivência do Radinho. Um excelente fim de semana, cuidem-se e até segunda-feira.